Este programa é o momento e ele é o Conversa.com, o espaço para conversarmos. Então eu espero, aguardo, aprecio muito os comentários de vocês aqui, participação no Superchat e o compartilhamento desse vídeo para que outras pessoas participem de nossas conversas aqui, do nosso debate aqui, nesse programa, no nosso canal e no enriquecimento da nossa compreensão da realidade. Elegemos o presidente Lula, porém isso não é tudo. Elegemos o presidente Lula numa conjuntura extremamente pesada, contextualizada por um clima de guerra. E nesse clima de guerra, o golpe de Estado se faz muito presente. Muito fortemente presente. Coloridamente presente. Verde e amarelo presente. Primeiro nós vimos as insistências de grupelhos caóticos, extremistas, terroristas, pedindo golpe militar. Como isso passou a pegar mal, mudaram o militar por intervenção federal. Intervenção federal, mas golpe. Golpe contra a eleição, golpe contra o Tribunal Superior Eleitoral, golpe contra o ex-presidente, contra o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas sobretudo golpe contra o Brasil, contra nós, contra todos nós. Então nós vivemos um contexto de golpe. Estas turbas barulhentas transferiram os seus campos de batalha das estradas, da onde foram expulsas, tanto por caminhoneiros, pelo povo e pela polícia, sobretudo pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo presidente e ministro Alexandre de Moraes. De quem tem ódio visceral, porque queria, na verdade, derramamento de sangue. Cada vez mais derrotados, nessa semana se viu o que fizeram em Brasília. Baderna, práticas terroristas, profissionalizadas, orientadas de fora do país, com verdadeiros ataques de guerra, com incêndio de ônibus, 5 ônibus incendiados, carros, posto de combustível, botijões de gás carregados como bombas, daqui para lá, de lá para cá, ameaças de todas as formas, com patrocínio, evidentemente. Se vê isso cada vez mais nas prisões e nas identificações dos patrocinadores. Empresários brasileiros, e não nos surpreendamos que não sejam flagrados lá empresários internacionais, notadamente estadunidenses. Então o golpe está aí em movimento, com apoio financeiro, com apoio de setores do mercado, como eu venho dizendo aqui, como a mídia confirma. Porém, meus amigos e minhas amigas, não são somente eles os que chocam os ovos do golpe, da serpente gigantesca golpista. A mídia também faz isso. A mídia neoliberal, a mídia do mercado, a mídia oficial, a mídia de sempre, golpista, choca ovos da serpente do golpe. Antes de mencionar os sinais
desses chocamentos de ovos que a própria mídia emite, é preciso que a gente se lembre de que o Globo, por exemplo, que existiu primeiro como jornal, depois Rádio Globo, ou vice-versa, Rádio Globo, depois Jornal O Globo, bem antes das redes de televisão, etc e tal, sempre foi golpista e foi ela que tudo fez para derrubar, desgastar ao máximo Getúlio Vargas, até o ponto de o presidente não suportar mais e, deprimido, suicidar-se. Depois foi ela que colaborou para que quase Juscelino Kubitschek não fosse empossado. Que não se empossasse Juscelino Kubitschek. Se empossasse, não governasse. Juscelino Kubitschek governou com muitos interesses atendidos, sobretudo das multinacionais da indústria automobilística, que acabaram com os trens brasileiros, com as navegações brasileiras em favor do automóvel. E depois o golpe contra o presidente João Goulart, que foi golpe contra o Brasil, evidentemente contra o Brasil, porque naquele momento nós nos encontrávamos numa efervescência extraordinariamente maravilhosa, com participação ampla de todos os setores da classe trabalhadora. Todos os setores participavam intensamente com agitações profundas para impor um país, não impor, mas propor ao país um novo regime econômico e político de reconhecimento e de respeito aos direitos da classe trabalhadora. Assim era no campo, na indústria, em todos os setores. E nós avançávamos para a vitória, até que a mídia, mas sobretudo o mercado por detrás dela, os Estados Unidos por detrás de todos, mobilizaram um golpe contra o país. E o que nós tivemos a partir daquele momento, dia 1º de abril de 1964, foi tenebroso, numa ditadura expresso, esse tenebroso expresso praticado, materializado no terror nazista do Estado brasileiro, ocupado por amplos setores da burguesia nacional e internacional. Depois, o novo golpe foi dado diretamente para derrubar a presidenta Dilma, com a participação ampla, direta, perceptível, visível, sacudida da mídia dominante. Aí todos da mídia participaram, todos, sob o comando da família Marinho, evidentemente, mas todos participaram. Até as radiozinhas mais longínquas, com seus locutores analfabetos, pregando corrupção, pregando golpe, pregando a derrubada da presidenta Dilma. Lá estava a mídia, com as suas serpentes completamente soltas. E agora, o presidente Lula nem bem se elegeu, nem bem, muito menos, foi diplomado, nem tomou posse. E já há sinais de ovos colocados no ninho do golpe. Ovos de serpentes tremendamente venenosas, a serviço dos 1% no Brasil e dos 1% dos mais ricos e poderosos internacionais. Estes não querem o Brasil rico para os brasileiros, para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, para os amplos setores do povo brasileiro. Eles não querem.
Quem quiser a prova disso, leia o editorial do jornal O Globo hoje e se deparará com este ovo já chocando. Leia o editorial da Folha de São Paulo e veja este ovo já chocando. Lá a Folha diz, à guisa da nomeação, da indicação do professor Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, com propósito de investimento na reindustrialização brasileira, as maldades do editorial, que se referem muito mais àqueles arranjos de emendas constitucionais para rasgar a nossa Constituição, sob pressão contra a presidenta Dilma, impuseram lá um artigo proibindo que pessoas que têm cargos em partidos, que participaram das últimas eleições e tal, não tivessem o direito de participar da direção de estatais. Agora, não é esse o caso do professor Aloysio Mercadante, ex-ministro várias vezes de várias pastas nos governos Lula e Dilma, homem altamente qualificado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista experiencial, do ponto de vista da visão estratégica da economia nacional e do desenvolvimento nacional. A Folha tenta bagunçar as coisas, dando a ideia de que houve um arranjo ali e tal para retirar, né, aquela emenda, mudar o texto para que o professor Aloysio, sem prejuízo, sem nenhum problema judicial, ocupe o cargo na direção do BNDES. Quando ele não tinha nenhum problema quanto a isso, porque ele não é candidato, ele não participou diretamente da campanha do presidente Lula, ele apenas dirigiu o programa de governo, orientou e tal. Não tinha nem problema. Aquilo foi uma prevenção, mudar aquela parte do artigo da Constituição. Retirar aquele entulho golpista. E o editorial do jornal O Globo, então, é muito mais safado. Se bem que aqui não tem mais nem menos, a safadeza é a mesma. Chega a dizer que... Bom, o editorial da Globo chega a dizer que o professor Aloysio Mercadante é incapaz para o cargo. Então, falta de respeito patronal, opressora, acostumada a esmagar os seus trabalhadores e trabalhadoras, é imensa essa falta de respeito, inclusive com um membro do governo. Prefeririam, evidentemente, os tais de ministros de Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro fosse reeleito. É evidente que sim. Mas o jornal O Globo, como eu começava a dizer, o seu editorial chega a dizer que a industrialização cai no mundo todo, é tendência global a desindustrialização. E que, portanto, jogar dinheiro nas empresas, na recuperação da indústria brasileira, da reindustrialização do país, é jogar dinheiro fora. Isso é ovo da serpente ou não é? É o ovo da serpente do golpe que já começa a chocar. Porque o editorial que o povo não lê, não está ao alcance do povo. O povo não tem dinheiro para comprar um jornal. Está no editorial, e o editorial só tem acesso mediante assinatura. E a assinatura custa muito mais cara do que um pão.
O povo não tem condições de ler o editorial. O editorial é para a burguesia, para os setores médios burgueses brasileiros já irem se acostumando com a ideia do golpe. De que mais uma vez jogarão dinheiro fora, como na tal da invenção, primeiro do mensalão. Voltam a falar no petrolão. Agora, petrolão que não existiu. Daqui a pouco eles começam a falar de novo em mensalão. E daqui a pouco eles começam a falar em corrupção. Eles já dão a entender a ideia de corrupção que não houve nos governos Lula e Dilma, evidentemente. Pelo menos assumidos por esses dois presidentes. Não houve corrupção. Corrupção há mesmo nessas empresas, com os ovos golpistas chocados desde agora. E desde sempre. Então, meus amigos e amigas, é necessário que conversemos sobre isso e nos demos conta de que esta barulheira toda, nas estradas, na frente dos quartéis, e agora em Brasília, e a tentativa de criar problemas no dia 1º de janeiro, tem por detrás outras serpentes furiosas que incentivam estas, têm ligações com estas feras, com os terroristas, com os terrorismos praticados por esta gente que está aí à frente dos quartéis pedindo golpe, pedindo intervenção militar, e os militares que já compreendem bastante melhor a situação já não aguentam mais esta gente que defeca na frente dos quartéis, urina na frente dos quartéis, faz alaridos, perturba na frente dos quartéis, perturba as residências em torno dos quartéis. Isso tudo é conveniado com os ovos de serpente chocados pelo mercado que está por detrás. E à frente, esta mídia. Eu assisti a um debate na CNN e ouvi perfeitamente quando uma das jornalistas disse que o presidente Lula tinha cumprido a sua pena. Deixou escapar assim. Lula não cumpriu pena nenhuma. Lula não teve nunca cometeu nenhum crime, não houve nenhuma prova contra ele. Não tinha pena. Ele teve perseguição, teve prisão arbitrária, teve violência contra ele, teve um esforço para retirá-lo das eleições de 2018 e queriam vê-lo fora de novo agora. Então, esse é um lado da questão. O golpe está em marcha. Os ovos da serpente do golpe estão nos cestos. Já há serpentes vivas dentro dos ovos, já há serpentinhas nascendo, se formando. Porém, cabe a nós, povo brasileiro, cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, somos a flagrante maioria desse país, 98%. Aqueles que se acham classe média e por se acharem classe média se acham ricos, percam as ilusões. Ninguém é rico na classe média. Todo mundo trabalha. E quem trabalha é da classe trabalhadora. Temos que nos preparar, nos mobilizar. Agora, dia 1º de maio, dia 1º de janeiro, iremos, eu infelizmente não posso, por causa da minha limitação visual, da minha baixa visão, o risco de ser pisoteado e esquecido, deixado de lado, como já ocorreu em mobilizações comigo, é muito grande. Incomodaria as pessoas com quem eu fosse. Então, cabe ao povo brasileiro, milhares em Brasília, falam lá em 250 mil, 300 mil, já a gente falando em 500 mil pessoas em Brasília, mas a mobilização tem que se dar em grande número, a centenas de milhares. Mas não só dia 1º.
Estas mobilizações têm que acontecer em todo o país, porque esta serpente que choca estes ovos, ela não se corrige, ela não muda o seu pensamento golpista, ela não muda suas artimanhas, ela não muda suas intenções golpistas. Ela é a que está por detrás do Estado, ela é o poder do Estado. Ela quer que todos os governantes façam a sua única e exclusiva vontade. A única maneira de mudar isso é nós, o povo brasileiro, fazermos valer o artigo da Constituição que diz que todo poder emana do povo. Irmos além da continuidade da definição, que diz, e em seu nome será exercido. Nós fazemos mais presentes e ativos no exercício do poder, ocupando o poder de fato no Estado, para impedirmos esses golpes, porque os golpistas estão aí tão vivos como os primeiros golpes que aconteceram nesta República. Vêm os seus sucessores e continuam chocando os mesmos ovos. As serpentes não mudam a sua natureza, ela não se transforma em papagaio, não se transforma em maricata, em caturrita, não se transforma em beija-flor. Elas serão sempre serpentes das mais venenosas. A única forma de acabar com os ovos da serpente é acabarmos com a serpente. É tirarmos a burguesia do poder. Mas isto não é ainda previsto para agora. É preciso que o povo ocupe mais espaços, estreites os espaços dessas serpentes na manipulação do poder, nas ameaças que faz ao governo, nos ovos que choca, nas serpentes que se criam. É preciso que estreitemos os espaços, tenhamos sempre em nossas mãos porretes bons para bater na cabeça dessas serpentes, impedirmos que elas sobrevivam por muito tempo. É isso que nós precisamos conversar. É disso que nós precisamos tratar. É disso que nós precisamos nos convencer, de que nós somos parte deste povo da onde emerge o poder, da onde emana o poder. E nós temos que abraçar este poder cada vez mais. Temos que pressionar as nossas centrais sindicais, os nossos sindicatos. Alegrei-me muito com a notícia de que o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, mandarão 30.600 ônibus para o Rio de Janeiro. É isso que cada setor do trabalho precisa fazer. Ocupar cada vez mais, agora e rapidamente, depois da posse do presidente Lula, os espaços que nos cabem para impedirmos que as serpentes se movam por aí com seus ovos, chocando e dando bote em tudo e em todos. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã. Fala, meu povo!